Oi, gente! A nossa peça de hoje é essa frasqueira super fofa aqui. Mudando as estampas dela, você consegue atender vários públicos. Vai funcionar para homem, vai funcionar para o público feminino ou para o infantil. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas aí no ateliê de vocês. Essa peça eu fiz hoje utilizando os tecidos lá da loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira aqui no canal. E a gente tem cupom de desconto lá que vai aparecer aqui na tela para vocês. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, para fazer a nossa peça, vou disponibilizar para vocês 3 moldes que vão ser da peça completa, tá? Até da parte aqui do canal do zíper. Vocês só vão ter que se atentar que o molde da parte do zíper, ele vai estar na dobra do tecido. Então, se você for passar pro papel, você pode dobrar o tamanho dele, assim, porque o molde completo é inteiro, ou imprimir 2 vezes e colar esse molde, faz da maneira que você achar melhor. E aqui eu vou cortar esse molde grande do canal do zíper. Vou cortar uma vez tecido exterior, o meu aqui já tá estruturado com a manta, e uma vez tecido de forro. O forro eu sempre corto um pouquinho maior porque eu acho mais fácil de costurar assim. A parte da junção do zíper também, uma vez tecido exterior com manta e uma vez tecido de forro. Esse pode ser já no tamanho. E a parte aqui, que seria a tampa e a base da nossa peça, vou cortar 2 vezes tecido principal com a manta. E para fazer minha peça eu tô utilizando a R1. E o tecido de forro também vou cortar um pouquinho maior aqui do que o meu tecido principal. O meu tá desse jeitinho. Eu queria fazer uma observação para vocês sobre o molde, porque essa peça é fácil de adaptar. Então, se você quiser fazer ela mais curta ou até mais comprida, você vai mexer só na altura aqui dessa parte do nosso zíper. Então, se eu quiser fazer um estojo, por exemplo, eu posso diminuir essa parte aqui do fole para uns 5 centímetros, que aí vai ficar menor. O zíper também você pode mover e colocar na posição que você preferir. Então, essa peça é bem versátil, você vai poder fazer várias adaptações aí utilizando o mesmo molde, ok? Pessoal, vou começar costurando o meu tecido principal da base da tampa no tecido de forro. O meu tecido ele é fio tinto, por isso que parece que ele tá com o direito virado pra cima, mas se o teu tecido tiver um lado direito, vira o direito pra baixo. Vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, depois corto todo esse excesso de tecido e eu vou aplicar vivo aqui nessa parte da minha peça. O vivo que eu falo é esse acabamento plástico aqui. Eu já fiz vídeo no canal só ensinando a aplicação de vivo, então aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Porque eu vou só colocar no entorno aqui da minha peça. Se você não quiser colocar esse acabamento na sua peça, você pode pular essa etapa que não vai ter nenhuma alteração no molde. Excesso de tecido cortado, então a minha tampa e a minha base vão ficar desse jeito. E agora eu vou pegar um dos lados, na verdade os dois eu já marquei o centro nessa direção aqui, fiz 2 piques, só pra posicionar depois a parte do zíper. Então eu já deixo essa marcação feita, porque marcar depois que o vivo tá aplicado é pior. E também fiz, nesse aqui que vai ser a minha tampa, eu fiz a marcação nessa direção também, porque eu vou colocar uma alça. Eu acabei esquecendo de falar, mas eu vou deixar todas as medidas no molde, tá, gente? Essa alça aqui mede 25 centímetros e eu vou encostar, ó, a ponta dela aqui do lado e vou centralizar com o pique que eu fiz e a outra do outro lado, vai ficar desse jeito aqui. E aí eu vou costurar essa alça antes de aplicar o vivo. Prontinho, apliquei o vivo aqui nas duas partes, então a parte da tampa e a parte da base da minha peça. E agora essa parte a gente vai reservar e eu vou colocar o zíper aqui no canal do zíper. Como eu falei, você pode brincar com a altura que você quer esse seu zíper. Eu decidi cortar ele com a distância de 4 centímetros partindo aqui do topo. Vou dividir aqui o meu tecido, porque eu quero que esse meu zíper fique mais próximo do topo da minha peça.
Mas se você quiser fazer ele mais pra baixo ou mais pra cima, ou até colocar ele junto aqui com a tampa, você pode brincar aí na sua peça à vontade. Então eu corto a parte principal e o meu forro eu gosto de deixar inteiro porque eu vou cortando ele conforme eu for costurando. E aí que eu vou pegar o meu zíper ele só precisa ser um pouco maior aqui do que o tamanho do tecido onde eu vou aplicar. Vou colocar o zíper, ó, dentinho do zíper virado pra baixo. Passo a primeira costura aqui pra fixar o zíper na parte principal e em seguida sobreponho o tecido de forro aqui virado direito com direito, passo uma costura pra fixar o forro. Aí depois disso eu vou virar a minha peça pro lado direito e vou rebater o zíper pelo lado de fora. E rebater, gente, que eu falo é passar a costurinha aqui, só pra segurar forro e parte exterior no lugar. Gente, aqui eu vou aproveitar e vou costurar a beiradinha aqui, ó. Isso aqui foi o que sobrou do tecido de forro, isso aqui é o tecido principal. Vou costurar na beirada, porque aí essa sobrinha que tem aqui do tecido de forro é o que eu vou utilizar pra costurar do outro lado do zíper. Depois de costurar o zíper é assim que vai ficar a nossa peça. A costura que eu passei aqui na base foi pra já deixar o forro junto com a parte exterior. E esse excesso aqui eu vou cortar fora porque vai ser o que eu vou costurar do outro lado, que é o topo aqui desse zíper. Ó, pronto, cortei aqui. Aí essa outra tira a gente vai costurar aqui do outro lado exatamente da mesma maneira. A gente vai repetir o processo. Também costuro primeiro o zíper na parte principal, depois coloco forro, rebate, mesmo jeitinho. Zíper costurado, a nossa peça vai ficar desse jeito. Aqui eu fui lá e passei 2 cursores na minha peça também e cortei os excessos do zíper. E agora a gente vai costurar a parte da junção aqui do zíper. E eu vou posicionar ela bem aqui na ponta, ó. Coloca ela alinhada, reta aqui com a ponta. O tecido de forro vai lá embaixo, direito com direito de forro, direito com direito do exterior. A gente vai fazer um sanduichinho aqui. E vou passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem. Pessoal, aqui é muito importante seguir a margem de 1 centímetro para o nosso molde encaixar certinho na parte da tampa e da base. Então eu tô usando como referência aqui a linha guia da minha máquina. Aqui eu também já vou aproveitar e puxar pro lado direito e passar uma costura bem aqui, ó, nessa divisória, só pra dar uma reforçadinha no que a gente acabou de fazer. Primeiro lado costurado, e agora pra costurar o segundo, eu vou dobrar aqui a minha peça e eu vou costurar primeiro essa parte aqui do exterior. Que ele é mais fácil, porque ele só vai ficar dobradinho aqui, então vai lá, passa a costura com 1 centímetro de margem. Aí pra costurar o forro desse outro pedaço, a gente vai precisar enrolar aqui a nossa peça, dobra ela bem dobradinha, pra gente conseguir jogar esse tecido de forro e fazer ele se encontrar com o exterior. Então já estando com a primeira parte costurada, fica bem mais fácil de fazer isso. E aí depois é só puxar aqui a peça e desvirar. Ó, gente, então aqui costurei o forro desse outro pedaço e agora eu vou puxar a minha peça aqui pelo meio pra desvirar esse pedacinho. Aí, ó, aí eu vou ter o meu arco formado aqui. Agora eu vou rebater a costura aqui por dentro. Vou jogar aqui assim, ó, na minha máquina, puxo essa parte, opa, e passo uma costura bem aqui.
Gente, aqui agora eu vou igualar o tamanho dessa parte da junção com o tamanho do meu zíper, porque como vocês viram aqui, ó, sobrou como se fosse quase um meio centímetro ali. Eu posso ir lá direto e cortar esse pedacinho, mas eu sempre prefiro passar uma costura reta aqui, ó. Então eu vou unir da onde acaba aqui uma das partes até chegar na outra. E daí eu passo essa costura reta e depois eu corto o excesso. Ó, passei a costurinha, agora eu vou cortar esse pedacinho de tecido que sobrou aqui. E em cima dá pra fazer a mesma coisa. Se tiver sobrado, o meu sobrou um pouquinho menos. Pronto. Agora eu vou cortar o excesso e igualar a minha peça como um todo. Bom, gente, depois do arco formado, eu costurei o meu viés aqui já nessa parte, porque eu sempre gosto de costurar o acabamento antes de unir a parte da tampa. E pra costurar esse viés, eu fui lá e marquei o meio, dobrei aqui, ó, costura com costura da parte da junção do zíper, fiz um pique bem aqui e o outro na frente aqui da minha peça. Então fiz essas duas marcações, comecei a costurar o meu viés a partir do pique aqui das costas. E eu costuro o meu viés com a abinha aberta, ó. Eu abro essa primeira aba e passo a costura bem na beiradinha a toda volta. Não precisa ser com a margem do viés, que nem normalmente a gente costura. É bem na beirada. Prontinho, depois de costurado, o acabamento da nossa peça vai ficar assim. Agora o viés a gente deixa ele virado pra cá, pra ficar quietinho por enquanto. E agora eu vou pegar a parte aqui da base da minha peça e vou colocar a base junto com essa parte mais larga aqui do zíper e a tampa com a parte mais curta. Então, ó, eu vou alinhar a base pelos piques. Lembra que eu fiz a marcação aqui no meio da minha peça e fiz a marcação aqui no corpinho também. Então eu junto essas duas marcações. Prontinho, agora que já tá alinhado aqui pelos centros, eu vou distribuir o restante e prender com os grampinhos. Prontinho, prendi toda a base aqui da minha peça e agora eu vou passar a costura usando o calcador de vivo, por isso que lá na máquina vocês vão ver que eu vou trocar de calcador. Exatamente porque o meu vivo tá aqui na tampa, então eu vou precisar do calcador para poder chegar mais pertinho dele a costura. Mas na hora de rebater o viés, eu sempre gosto de rebater usando o calcador normal. Depois que eu fizer essa parte, eu vou repetir o mesmo processo aqui com a tampa e depois fazer o acabamento com o viés do mesmo jeitinho que a gente sempre faz. Bom, pessoal, depois de desvirar a nossa peça, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Eu gosto da alça dela bem redondinha assim, mas se você quiser colocar um rebite pra deixar a alça mais em pezinho, também dá pra colocar que fica legal. E como eu disse, esse molde é muito fácil de adaptar, então se você quiser fazer alterações aí na sua peça, fique à vontade. Essa nossa, ela fica com a altura aqui de 15 centímetros, ela fica 15 por 10 por 20, mais ou menos, o tamanho final dela. Mas como eu falei, você pode fazer mais curto ou mais comprido, do jeito que você achar melhor aí no seu ateliê. Espero que vocês tenham gostado dessa peça e se você gostou, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Tchau e até a próxima!